Olá pessoal, sou o professor Danilo Matos, falo sobre governança, riscos, compliance. Se gosta desse assunto, se tem interesse em gestão de negócios, cooperativas e desenvolvimento de visão estratégica, por favor assine nosso canal, curta, compartilhe, sempre um grande prazer. Vou tentar fazer o máximo para estar aqui semanalmente trabalhando num tema específico e desenvolvendo ações específicas para aprendizado e para trocas de forma geral. Hoje o tema escolhido foi greenwashing, né, o famoso banho verde, que é algo que ganha essa roupagem, esse nome neste século, mas já há muito tempo no mercado, nas organizações se vem falando sobre esse tema de forma sistêmica. Um dos casos mais gritantes, mais alarmantes que fizeram o greenwash se tornar tão notório, estão associados a diversos casos nos Estados Unidos, mas um dos mais importantes, que foi retratado agora no filme O Preço da Verdade, com Mark Ruffalo, que fala sobre o estado, né, a evolução da empresa DuPont, que utiliza a tecnologia do teflon das panelas na forma de arma de guerra, né, usada na guerra para não se os tanques não ficarem pregados, né, ou fixados com bombas, com qualquer tipo de armamento, e transformaram essa tecnologia de guerra em um produto comercial. A questão é que a empresa DuPont, durante muito tempo, pegou esse resíduo do teflon, que era um resíduo muito tóxico, inclusive cancerígeno, e ao invés de dar tratativa ambiental adequada, ela enterrou e jogou nos rios de determinadas cidades, né, num arcabouço de cidades nos Estados Unidos, e por causa disso diversas pessoas, uma sociedade inteira, gerações foram contaminadas e um número alarmante de pessoas com determinados tipos de câncer, leucemia e coisas bem complicadas em relação ao ambiente. Isso acender um alarme mundial para entender que se os acionistas, se as empresas forem cobradas por resultados, elas passarão em cima de questões ambientais. E a DuPont foi um caso tão emblemático porque ela utilizou esse aprendizado, essa questão ilegal que ela fazia, para compor ligas, estudos, apresentações e movimentos de cuidado com o meio ambiente, para vestir uma máscara de cuidado e de gestão do meio ambiente, quando na verdade causou e desencadeou uma resposta muito crítica em relação ao meio ambiente, com graves problemas para a saúde do todo. Hoje isso é chamado de greenwash, né? O banho verde. Eu quero dizer para os meus acionistas, para a sociedade, que eu cuido do meio ambiente, que eu tenho uma preocupação aonde eu estou inserido dentro do modelo de negócio, mas na verdade eu estou fazendo desastres, causando questões críticas em relação ao meio ambiente. Isso se manifestou de forma gritante, já virou filme, documentário, diversas ações pelo mundo afora, mas no mundo inteiro a gente precisa sempre estar atento a esse modelo. Eu falo muito para cooperativas e é uma coisa que eu sempre coloco muito, essa questão do meio ambiente em relação a esses modelos. Alguns abraçam, às vezes, questões de cuidado com o meio ambiente, como, por exemplo, a compensação com estrutura de créditos de carbono, com plantio de mudas, e é bem interessante, é algo recomendado, algo lúdico que envolve as pessoas, porém o impacto ambiental quantificável que uma empresa precisa ter é garantir que essas árvores fiquem de pé por pelo menos 32 anos, então não é só plantar, tem todo um recurso, tem todo um desdobramento ao redor desse plantio como um todo. Além dessa questão ambiental crítica, ainda tem a questão do discurso de meio ambiente em relação a determinados modelos que vestem uma máscara de verde, de cuidado com o meio ambiente, quando na prática acabam desencadeando respostas muito críticas. Mais recentemente a gente viu a história de uma grande organização tecnológica, que foi a Apple, né? Todo mundo viu que ela, com um discurso de cuidado com o meio ambiente, tirou os carregadores, tirou os fones de ouvido que vinham com os aparelhos que ela produz, que ela revende com alto valor agregado, e com uma desculpa, com uma iniciativa de que estão cuidando do meio ambiente. Isso pouco tempo depois cai por terra, porque se descobre que hoje esses periféricos que acrescentavam dentro do produto inicial e que hoje são vendidos à parte com outro tipo de modelo de valor, como por exemplo o AirPod, né, que não tem fio, que tem Bluetooth, tem outro tipo de tecnologia, representa aproximadamente 18% do faturamento da Apple. Então isso quer dizer que o discurso é de meio ambiente, mas na prática é um resultado financeiro muito importante, né? Então a própria sociedade ela começa a enxergar isso e cada vez mais as empresas serão cobradas em relação a esse comportamento.
Recentemente, né, os últimos 2 anos, a gente perdeu uma outra grande empresa que historicamente foi para um mercado muito crítico de alto impacto no meio ambiente, que é a energia termonuclear, e que ela investiu no final da sua jornada, falindo no final de 2024, por causa de enganar os acionistas, enganar as pessoas que acreditavam dinheiro, recursos no modelo, dizendo que não poluía, que não tinha riscos, que não tinha impacto. Essa empresa é a Toshiba, né, a boa e velha Toshiba, que todo mundo conhece, nós brasileiros somos apaixonados, lembramos dos comerciais da Toshiba, mas ela, no final das histórias, né, saiu do DVD, do Blu-ray, perdeu aquela luta toda da tecnologia, até da área da saúde, e depois, nos últimos anos, cometeu alguns crimes, digamos assim, de contabilidade criativa e de fraudes em relação a dados, principalmente a dados de impacto ambiental. E aí, fatalmente, não só por ter enganado acionistas, ter enganado o mercado, mas também por conseguir trazer, não conseguir materializar a jornada de valor financeiro do negócio de forma efetiva. Então, é muito importante que as organizações consigam entender, até porque quando a gente fala de sustentabilidade, um dos braços, um dos desdobramentos da palavra sustentabilidade está conectado com transparência radical. Querendo ou não, as empresas serão transparentes. Então, os números estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais claros em relação à percepção. Seja consumo de copos, consumo de papel, impacto de reciclagem, né, soldas, né, e obras em geral que impactam questões ambientais muito críticas e que precisam, de forma efetiva, compor esse radar e desenvolver mecanismos para controlar, aperfeiçoar e desenvolver cada vez mais uma interface ambiental. Lógico, a bandeira ambiental, ela tem um valor gigantesco porque ela tem conexão naturalmente com a espiritualidade empresarial, né? Que é aquele conceito tão vivo que é transcender o negócio e ir muito além do seu ambiente ou do seu microambiente, transcender para famílias, para a sociedade, para o planeta, e esse ambiente cada vez mais gera uma jornada de valor e gera um conceito de espiritualidade cada vez maior dentro dessa lógica. Tanto o caso da Apple, quanto da Toshiba, quanto da própria DuPont, a sociedade em geral, ela gerou um nível de cobrança e a governança mundial ela vai ganhando cada vez mais dentro dessa lógica, né? E vai se fortalecendo para evitar catástrofes, desastres incontornáveis. Este ano o Brasil passou por um grande movimento em relação ao meio ambiente, a COP30 realizada em Belém, e por diversos fatores, né, independente da questão ideológica, político-partidária, nós como sociedade, pecamos em relação a organizar um evento ambiental tão importante para o planeta em relação a pactos mundiais, quanto a consumo de combustíveis fósseis, quanto o uso racional dos processos, e até mesmo na base do ambiente empresarial, que a gente pode extrapolar para o ambiente político, da visão até hipócrita em relação ao que está sendo trabalhado. Infelizmente, foi vivenciado questões pesadas em relação ao meio ambiente, como desmatamento para se fazer o evento acontecer, a compensação de crédito de carbono que teoricamente deveria acontecer e não aconteceu, o não pagamento de artistas que fizeram apresentações ligadas ao meio ambiente e, para fechar, um desastre gigantesco em relação à reputação e à jornada de valor do próprio Brasil, até um incêndio aconteceu dentro da estrutura da Blue Zone, que eles chamaram, com palestrantes, com pessoas envolvidas, ou seja, nós somos parte do meio ambiente, não somos o topo da cadeia alimentar, fazemos parte do ambiente como um todo e nós, como organizadores, como o Brasil, pecamos no final das contas em relação a cuidar das nossas pessoas, o cuidado interno, do nosso ambiente interno, ele falhou muito nessa responsabilidade e fatalmente o próprio fundo, né, de investimento da Amazônia que foi lançado na COP não teve, né, nem um décimo do que estava planejado para ser feito, porque realmente essa questão de hipocrisia quando você fala de meio ambiente ou de greenwashing, que é o que aparentemente acontece, ela fatalmente se manifesta numa baixa
confiança de quem tem recurso, de quem acredita no modelo de negócio, de quem vai investir nesse processo como um todo. Então fica aqui uma breve reflexão, uma ação específica para entender, para perceber. Eu sou o professor Danilo Matos. Por favor, curta, compartilhe, mande esse vídeo para alguém que entende do tema, que gosta e alguém que ficaria muito grato de poder receber essa informação como um todo. Até a próxima, pessoal.